A evolução e a natureza deram aos animais muitas partes do corpo para ajudá-los a sobreviver, desde chifres que os permitem lutar contra seus inimigos, desde cascos onde podem se esconder e também ferrões para ajudá-los a sobreviver na natureza. Mas acontece que muitos animais tiveram muito azar à natureza. Os seus corpos têm algumas falhas no que diz respeito ao design do corpo e o que pode acabar com a vida do próprio animal. Os babi-russas são muito semelhantes aos porcos, mas têm algumas diferenças que são bem distintas. Eles são ligeiramente mais altos e têm a pele mais resistente. Mas a maior diferença está nos seus chifres. Eles não só têm 2 chifres inferiores, como muitos animais, mas também têm 2 chifres superiores. Você pode até achar que esses 4 chifres são ótimos, afinal permite que esses animais batalhem contra seus inimigos, e isso é verdade. Eles podem até ser úteis. A única desvantagem é que esses chifres nunca param de crescer. E uma grande falha desses chifres é que eles continuam crescendo ao longo da vida de um babi-russa. Por causa que esses chifres se curvam para cima, eles às vezes podem crescer e perfurar a cabeça do animal. Seria como se seus dentes crescessem para cima e entrassem em seu cérebro. E é claro, isso pode eventualmente tirar a vida de um babi-russa. Seus chifres podem literalmente crescer para seu crânio e quando eles perfuram seu cérebro, o animal pode morrer. Os chifres também são mal projetados porque eles bloqueiam a visão desse animal, mas felizmente a natureza ajudou esses animais em algo. Felizmente, seus chifres são muito frágeis e na maioria dos casos, ter chifres frágeis seria uma coisa ruim. Mas nesse caso significa que os chifres podem quebrar antes de entrar em seus cérebros. Se os babi-russas estiverem na selva, eles devem esperar que tenham sorte que seus chifres se quebrem. Isso pode acontecer às vezes durante as lutas, e se eles estiverem em cativeiro, os humanos precisam remover esses chifres regularmente. De qualquer forma, acho que é seguro dizer que este animal foi zombado pela evolução. As tartarugas e jabutis são frequentemente chamados de animais indestrutíveis. Eles são reconhecidos por viver mais de 100 anos e são protegidos por suas carapaças. E suas carapaças são incrivelmente fortes. Se o exército pudesse usá-las em equipamentos para se proteger, eles usariam. Mas acontece que a natureza deu às tartarugas uma grande falha, que muitas vezes pode acabar com a vida delas. Isso acontece porque se uma tartaruga rolar de costas, ela não consegue rolar de volta e se desvirar. Se você for uma tartaruga e isso acontecer, é melhor você rezar para que tenha casco arredondado, porque senão é uma boa chance que você nunca mais consiga se desvirar. Se uma tartaruga ficar presa em suas costas, existem várias maneiras na qual ela pode morrer. A mais comum é por causa do sol. De costas, a tartaruga não tem a sombra do seu casco e também não pode se mover para beber água. Então, basicamente, a tartaruga fica lentamente cozida pelo sol, o que é bem brutal. Se a tartaruga não estiver em um lugar ensolarado, ela pode simplesmente morrer de fome, porque não pode se mover para ir até uma comida. Ela basicamente passa fome e morre. E outra forma muito comum pela qual morrem quando viradas é por predadores. De costas, elas ficam totalmente indefesas e não podem se defender. Não podem nem mesmo buscar abrigo dentro de suas carapaças. Então, para qualquer predador, é praticamente perfeito. Agora vamos falar sobre a rena. Os chifres das renas são muito afiados e muito grandes. Combinados com a força do corpo de uma rena, elas se tornam em armas letais. Mas os chifres das renas às vezes fazem com que percam suas próprias vidas. Elas geralmente lutam entre si. É muito normal que os machos lutem por fêmeas, semelhante aos humanos. Mas quando as renas lutam, normalmente apenas uma delas sai viva. No entanto, durante algumas dessas lutas, os chifres podem ficar entrelaçados e isso significa que a rena não consegue se mover de forma alguma. Assim, elas também não podem comer ou beber e eventualmente chegam à morte. Se isso acontecer perto da água, a rena pode às vezes cair dentro da água e congelar. Às vezes também as pessoas se deparam com renas entrelaçadas e acabam libertando-os cortando os seus chifres. Isso é indolor e pode salvar a vida das renas. Agora veja os argales, também conhecidos como ovelhas da montanha, e são encontrados principalmente na Ásia Central e Oriental. Os argales são o maior tipo de carneiro do mundo e são famosos por seus volumosos chifres. Esses chifres são ótimos para enfrentar rivais, mas têm uma grande falha em sua forma.
Eles têm formatos de saca-rolhas e continuam crescendo ao longo de suas vidas. Isso significa que seus chifres às vezes podem crescer e perfurar seus corpos. Isso acontece muito com os argalhos mais velhos, e quando isso acontece, pode ser muito lento e muito doloroso e pode levar os argalhos à morte. Antes de continuar, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda muito a gente. Os cavalos e burros ficam de pé quase o dia todo e é por isso que precisam de ferraduras muito fortes em seus cascos. Mas um problema que existe com cavalos e burros é que seus cascos estão sempre crescendo. Eles precisam ser cortados de tempos em tempos. Se estiverem em uma fazenda, isso vai acontecer, mas se estiverem na selva, provavelmente não. Se seus cascos não forem cortados, o animal não será capaz de andar direito. Isso pode ser muito doloroso para o animal. Os cascos, sem serem cortados, geralmente fazem com que cavalos e burros que vivem nas montanhas cheguem a cair. Agora veja as ovelhas. Essa é uma falha no corpo de um animal que não pode ser atribuída à natureza. Ao invés disso, é nossa culpa. Ao longo dos anos, os humanos criaram ovelhas para deixá-las bem fofas, pois quanto mais espesso o pelo de uma ovelha, mais lã pode ser tirada delas. Às vezes, a lã das ovelhas não é cortada a tempo, e quando isso acontece, pode fazer muito mal para elas. A lã estando longa pode levar à insolação do animal e fazer com que elas morram. E se a lã de uma ovelha ficar muito grossa, parasitas podem se acumular dentro dela, causando muita coceira, razão pela qual as ovelhas frequentemente se esfregam contra as árvores e cercas, e isso às vezes pode causar danos à pele da ovelha. E após isso, pode até chegar a causar infecções e as ovelhas podem morrer. Todos nós gostamos de produtos de lã, mas realmente vale a pena se as ovelhas têm que viver assim? Pense agora em abelhas. Ninguém gosta de ser picado por elas, mas sabe quem não gosta de picadas de abelha mais do que qualquer um? As próprias abelhas. Quando uma abelha pica você, o ferrão não é removido da abelha. Em vez disso, a abelha puxa seu corpo para fora do ferrão à força. Isso rompe o abdômen da abelha, fazendo com que a abelha morra. A parte branca de um ferrão de abelha não faz parte do ferrão. Em vez disso, são os nervos, músculos da abelha e parte do seu trato digestivo. Mas agora é hora de fazer você ser ouvido. Deixa aqui abaixo um comentário me dizendo qual animal você acha que foi mais prejudicado pela natureza. Muito obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que postarmos vídeo novo. Deixe o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!